Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Confirme para mim que o áudio está saindo. A gente começa mais um encontro. Tá bem frio em Porto Alegre, frio e chuvoso, apesar do que sai um solzinho agora. Estou aqui super bem protegido. Estou numa casa muito bonita. Eu gosto muito de escolher casas bonitas para que vocês aproveitem durante a live. Eu vou mostrar por um segundo aqui uma outra coisa, ó. Eu fiz a live de lá ontem, que é uma areazinha. Aí tem essa sala de TV, mas ó, não tem internet, não tem TV a cabo, é só uma TV mesmo. Tem um pianão ali. Eu sou ótimo no piano. Sou tão bom no piano que eu nem vou me arriscar. Beleza, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro, que a gente possa fazer um bom estudo. Hoje é o fechamento da semana de autodiagnóstico. Então a gente estudou durante a semana formas de identificar o seu próprio dosha, formas de identificar a sua natureza, como a gente pode saber qual. Porque o que o Ayurveda vai mais auxiliar a gente hoje em dia, principalmente vocês que acompanham a live, ele mais vai nos dizer como aonde a gente está adoecendo, em qual campo a gente está adoecendo. De acordo com qual campo a gente está adoecendo, a gente aprende quais são as matérias que a gente precisa se aproximar para se cuidar. Então, quando a gente fala em adoecimento, a gente fala assim: algumas pessoas acumulam toxinas mais leves e mais etéreas. Outras pessoas acumulam toxinas mais ácidas e mais quentes. Outras pessoas acumulam toxinas mais pesadas e mais mucosas. Cada pessoa acumula um tipo de toxina. E essas toxinas se alojam em algum local. E existem muitas formas de identificação dessas toxinas. A gente pode identificar pela língua, pelas unhas, pelos olhos, pela textura do suor, pelo cheiro da respiração, pelo cheiro do hálito, pelas excreções, fezes, urina e suor. Então hoje a gente vai entender como a gente pode identificar a toxina por meio da língua, tá bom? A língua, ela é basicamente todo o seu tubo digestivo. Eu vou pegar aqui um caderninho para auxiliar vocês, tá? Vamos fazer uma live mais didática hoje para que vocês tenham um bom proveito de um tema que eu considero uma das maiores grandezas da Ayurveda, é a compreensão da língua. Então, a gente fala em uma língua, tá? Deixa eu forçar aqui, que eu sei que o Instagram não mostra direito. Beleza, a gente tem aqui a nossa língua. A gente tem aqui a cabeça. Você vai ter aqui o cólon descendente. Você vai ter aqui a parte estomacal, a parte digestiva. Você tem aqui os pulmões. Você tem aqui as características da mente. Você tem aqui as características do sangue, tá? Nas laterais da língua. Então, a gente consegue identificar o local da toxina. Identificando o local, você consegue identificar a cor. Eu tô, pessoal, na internet da meu provedor. Eu imagino que vai dar umas travadinhas, mas vocês vão conseguir assistir o vídeo na íntegra depois. Ele salva muito bem salvo, tá? Então, coisa mais importante é sempre o elementar. O elementar para a língua é a cor. Então, como está a cor do seu sistema digestivo? Você está digerindo bem? Então, seu pita está bom? Seus lábios vão estar vermelhos. Vai ter uma diferença grande da cor do seu rosto para a cor dos seus lábios. A sua língua vai estar vermelha. Você vai estar com coragem, com ânimo. A coloração da língua, então, é o mais importante. Línguas opacas, acinzentadas, esbranquiçadas. Não estou falando da cobertura, estou falando para vocês olharem a cor da sua língua, a cor do sangue que passa pela língua. Quando essa cor é mais voltada para o opaco, mais voltada para o cinza, a pessoa está com anemia, ela está com fogo digestivo fraco, ela está com pouca capacidade de transformar as coisas. Então ela tem que aumentar o fogo digestivo. Quando essa língua está arroxeada, tá um arroxo puxado para o azul, mais ou menos, ela está bem desnutrida e deve estar com baixa em todos os tecidos. Então, provavelmente ela é uma pessoa magra, não tem vontade de fazer coisas, não acorda para ver o sol nascer, para se mover, para fazer exercício, esse tipo de coisa.
Então, os dois são distúrbio vata. Uma língua opaca e acinzentada e uma língua rocheada, meio azulada, os dois são distúrbio vata. Sendo que um é mais um caso de acne fraco e outro, em geral, são tecidos fracos, tá bom? Beleza. É legal vocês estudarem a língua depois de raspar a língua. Se vocês não têm um raspador de língua, pega uma colher de sopa e raspa a língua todo dia ao acordar e todo dia antes de ir dormir. Quando você raspa a língua antes de ir dormir, você vai limpar todo o muco dela que você produziu durante o dia. E aí, quando você acordar, você olha para sua língua antes de raspar. E aí, quando você olhar, você vai saber aonde está a maior concentração de toxina. Se você produz um muco homogêneo na língua, desde que você dorme até a hora que você acorda, a toxina no seu corpo está espalhada pelo corpo. Talvez esteja no sangue e no sistema linfático, no sistema circulatório. Se essa toxina aparece mais lá no fundo, uma cobertura branca no fundo, aí são os tipos de cobertura, né? Vou fazer o seguinte, ó. Eu estava falando da cor da língua vata. Vou falar da cor da língua pita e da cor da língua kapha. E aí a gente fala das cores diferentes da cobertura da língua. Porque existe a língua com cobertura, significando que a pessoa está produzindo ama, está produzindo toxina, e a língua sem cobertura, significando que a pessoa não está produzindo toxina. Se a pessoa não produz toxina, não significa que ela está com saúde. Pode ser que você tenha uma língua sem cobertura, mas você tenha pouco tecido, você tenha pouco acne, tá bom? Mas se você tem uma língua com cobertura, é certeza que você está produzindo toxina. Vou tomar meu líquidozinho aqui. Isso é um suco de maçã. Beleza. Então, a principal coisa é a coloração. O vata vai ser opaco acinzentado e arroxeado e azulado, para aquele puxado do vazio. O pita vai ter a língua vermelha. Língua vermelha assim, pulsante, brilhante. A língua vermelha ela tem a característica de grande produção enzimática. Então, muitas vezes, essa pessoa tem muita fome, muita capacidade digestiva, é quem consegue comer pedra e digerir pedra. É o estômago de avestruz que o pessoal fala, é o estômago do pita. Isso não é uma coisa boa, porque vai fazer com que você só consiga se saciar com alimentos muito pesados, tá? Então tem que prestar bem atenção se o ideal é você consumir coisas pita ou não, porque o seu dosha de pita está agravado. Se a sua língua está muito vermelha, você vai ter tendência a ter muita fome. Então você tem que alimentar o seu corpo com coisas que sejam calmantes do doce de pita. Com coentro, com buttermilk. Não vou entrar tanto em indicações hoje. Se a sua língua está mais puxada para o bege, mais puxada para o opaco, mas ela não está magra, ela está mais gordinha, um pouco mais cheinha, com líquido nela, com uma cobertura, é uma característica de uma língua mais cafa. A língua mais cafa, ela tem uma cobertura natural nela. Geralmente ela tem cobertura, porque o cafa já produz mais tecido e todos os tecidos produzem excreções. As excreções podem ser vistas pela língua. Então, quem tem a língua muito seca, geralmente está com ressecamento no sistema digestivo. Quem tem a língua muito quente, muito úmida, está com muito pita. Pita é fogo com água, então está produzindo muita acidez e muita enzima. Aí vai digerir muito rápido. E quem está com a língua mais opaca um pouco, mais mucosa um pouco, é uma língua de características mais cafa, está produzindo mais tecido do que deveria. Se você é do dosha de vata, pitta ou kapha, isso indifere do seu sistema digestivo. Isso não significa que o seu sistema digestivo vai estar vata, pitta ou kapha. Você pode ser um indivíduo vata, pitta, que está comendo muita massa para engordar, muito pão, muito queijo, muita gordura. Ah, eu quero engordar, muita carne. E aí você sendo vata, pitta, você vai adoecer no dosha de kapha. Você vai ver a língua com uma cobertura branca, você vai ver a língua com essas características intoxicantes. Então a gente tem que prestar atenção em qual é o grupo de toxinas que a gente está se aproximando, tá? Quando a gente pensa na característica do muco em si, um muco branco e seco, agora falando de cobertura da língua, um muco branco e seco é um muco mais vata. Às vezes ele também é cinza, mas ele não é muito volumoso não, ele é mais seco, um pouquinho menorzinho. O muco pita, geralmente ele é amarelado. Muitas vezes ele não está denso e duro, ele está fluido. Às vezes ele nem se aparece como cobertura, ele se aparece como uma fleuma na língua. Então tem que ver como essa bile está se representando. Muitas vezes ela se representa com essa cobertura amarelada. Geralmente a cobertura do pita é no meio da língua, no sistema digestivo. A cobertura do vata geralmente são de fezes secas, é lá no fundo do intestino. E aí você vê uma cobertura acinzentada no fundo do intestino. A cobertura CAFA tende a ser uma cobertura mais do início para o meio da língua. Às vezes no fim também. O CAFA ele não tem tantos padrões de localização,
por ele ter mais tecido, ele produz mais toxina. Então é comum que ele fique com a língua toda coberta, significando que ele está com pouco acne. A toxina do CAFA, o muco da língua do CAFA, tende a ser um muco mais espesso um pouco, e um muco mais fluido do que o muco do Vata. Tá bem, pessoal? Então o objetivo é você aprender a identificar qual o tipo de ama que você produz e se aproximar dos antídotos. É claro que se você tem a língua seca, você tem que se aproximar de peso e oleosidade. Se você tem a língua quente demais, tem que usar antídotos do Pitta. Se você tem a língua muito pesada, você tem que usar especiarias. Agora, eu acho uma coisa. Acho que o estudo da língua talvez seja uma coisa mais avançada do que o que dá para vocês realmente pegarem agora. Porque eu estou aqui dando a aula vendo que é tão profundo o estudo da língua, tem tantas coisas para a gente aprender, que talvez eu não vá conseguir auxiliar tanto vocês como se a gente estivesse fazendo outro tema. Mas minha proposta é continuar. Vamos lá. Tem que ser com precisão para vocês não se perderem. Estudo da língua. É interessante a gente pensar nas características de quando a língua não está com cobertura. Então, não tem toxina. O que eu vou procurar? Você vai procurar um risco central. Se tem um risco central, levando em conta que o início, a mente é aqui e o intestino é lá atrás, você procura um risco. E esse risco é a característica de pessoas que enraizam emoções na coluna. E o enraizamento de emoções pode ser percebido pelo local. Então eu tenho a digestão meio rápida. E dá para eu ver que eu tenho uma profundidade justamente nesse local. E eu vejo que a minha digestão rápida está ligada com o meu comportamento na vida, com como eu me relaciono com as minhas emoções. Eu sou muito rápido para fazer todas as coisas, então minha digestão é mais rápida. Então isso pode ser visto por uma língua sem cobertura, que é o caso da minha, levemente rosa, então um tom legal assim, e ela tá com esse risco. A única coisa que não tá boa na minha língua nesse momento é o risco, e uma outra coisa que vocês vão ver, que é tipo uma cataporazinha. Quando tem pintinhas na língua, são pintas do pita. É pinta de fígado inflamado, pita de quem é estressado, de quem é nervoso, de quem tem muita paixão, de quem viaja muito, de quem dá muita aula. Então vou mostrar para vocês essas características na minha língua, tá? Ó. O risco central, e vocês percebem que o risco é mais na região do meio, ali onde seria a digestão, ó. Tá? E as pintinhas, ó. A luz está atrapalhando, deixa eu ver se eu ajeito aqui. Viram umas pintinhas? Acho que deu para ver as pintinhas, né? E aí, com essa visualização da pintinha, dá para saber que o meu pita é inflamado. Eu tenho tendências inflamatórias no corpo. Por isso eu chego animadão aqui, assim, pá. Mas existem consequências para isso. Então, características que a gente não comentou. Língua inchada. Existe uma diferença entre a língua gorda. Você vê que o gordo é volume mesmo. Tá ali, pá. Língua inchada, parece que ela tá inchada de ar. Você vê que visualmente parece que se você colocar o dedo, você vai empurrar a língua assim, igual se fosse uma bexiga que está pouco cheia e uma bexiga que está muito cheia. A bexiga que está muito cheia, você bota o dedo não faz diferença. A bexiga está pouco cheia, você bota o dedo, ela esvazia e enche, né? Então a língua que está inchada é a língua de pessoas anêmicas. Geralmente essa língua ela pode ser percebida até com a marca dos dentes, porque a língua incha, entra em contato com os dentes e toma a forma das laterais dos dentes. Língua inchada é de pessoas que não estão consumindo especiarias o suficiente, estão pulando muita refeição, estão com indisciplina. Então é bem ruim a gente ver língua inchada porque significa anemia. Pode ser anemia no vata, anemia no pita, anemia no kapha, mas é anemia. Protuberâncias na língua. Ah, tem um volume lá atrás. Isso não é muito legal, tá? Isso pode ser literalmente câncer. Tem que ver em qual região da língua qual é o volume, qual é a cor. Se é uma protuberância acinzentada, é sinal de que você pode vir a ter câncer, tá bom? Não quero assustar ninguém, mas a gente está estudando diagnóstico, dá para pegar câncer pela língua. E dentre milhares de outras coisas. Língua geográfica. Língua geográfica é quando a nossa língua ela tem os riscos. Parece uma geografia, ela tem uns negócios assim, ó. Parece ter uns canyons desenhados na língua. Esses canyons são vata crônico. Significa que essa pessoa está tão seca, que o intestino dela está secando e o sistema digestivo dela está secando. Quando as coisas secam, assim como uma terra seca do Nordeste, ela não craquela. Então a língua começa a craquelar, tá?
Tati, as manchas vermelhas são característica de pita exacerbado nas regiões. Então, as pintinhas que eu mostrei na minha língua, que eu não sei se deu para ver, é para que vocês consigam ver que o pita está agravado no sangue. Agora, se é uma mancha vermelha do canto direito, aqui no meio, ó, aqui é fígado. Não, mas é uma mancha vermelha, na verdade, aqui, ó. Aqui nas laterais, então é pulmão. Uma mancha vermelha lá atrás, então é rim. Tá? Pode ser bexiga, pode ser intestino grosso. Então tem que entender bem de diagnóstico de língua. Tem uma imagem no meu feed de notícias. É a última imagem que tem no meu Instagram. É uma imagem de foto diagnóstico de língua. E eu acho que vocês deveriam dar uma olhada para entender um pouquinho melhor. Tá bom? Adalto, você tá com o seu filhinho de 4 anos com a língua geográfica, cara. Então vamos cuidar dele. Você tem que fazer o seguinte. Eu vou te dar uma série de indicações. Todo mundo que tem língua geográfica, agravamento em vata, frio, ressecamento, fezes de bolinha, todo mundo deveria seguir essas indicações. Mas leva em conta o que dá e o que não dá para você fazer. Então eu vou te passar um monte de indicação. Pensa nas que dá para você fazer. O que não dá para você fazer não tem problema. Não precisa se matar para fazer. Aumenta a ingestão de óleo, principalmente ghee. Beleza? Pega óleo de rícino com gengibre em pó. Faz uma massinha. Óleo de rícino tem na farmácia, gengibre em pó tem no Mundo Verde. Faz uma massinha de modelar. Uma massinha que dê para você botar na mão assim, ela não vai sujar a sua mão. Recheia o umbigo do seu filho todas as noites antes de dormir com essa massinha. Você pode pegar um pouquinho do óleo de rícino e botar no ânus dele para ele dormir, para ele já de manhã ir ao banheiro normalmente. Aumenta a ingestão de tâmaras, mas tâmaras assim, ó, a longuíssimo prazo. Vai começar com 2 tâmaras, ele vai achar docinho, vai achar gostoso, 4 tâmaras. Quando ele tiver com uns 8 anos, você dá umas 6 tâmaras ao dia para ele, tá? E isso vai adocicar os tecidos dele, vai tirar todo o vato excessivo dele. Tenta adoçar os alimentos dele com tâmaras a partir de hoje. Se você tiver acesso a uma caixa de tâmaras sem caroço, vale a pena você comprar. São 5 quilos, dura 6 meses, dependendo do seu uso, tá? Para mim dura 2 meses. Mas vale muito a pena, vai adocicar os tecidos dele, vai selar essa língua que está se abrindo toda, tá bom? Projeto Viva Fit, todas as dicas que eu dei aqui agora para o filho do Adalto servem para você, tá? Aumentar a ingestão de óleo, aumentar a ingestão de coisas untuosas, cremosas e pastosas. Entre farinha e purê, você vai comer purê. Entre farinha, purê e soufflé, você vai comer soufflé, que é melhor do que purê de raiz, tem mais oleosidade. Vocês deveriam cortar as farinhas, as saladas, os alimentos frios, os alimentos crus, tá bom? Lígia, o sulco no centro, mais próximo à ponta, pode estar relacionado à coluna? Sim, Lígia, geralmente ele está relacionado à cervical. Então pode ser que você esteja guardando muitas emoções na cervical, pode ser que você esteja com hipertiroidismo, com hipotiroidismo. Então a língua, ela ajuda a nos dar um sinal. E aí o conjunto de informações que um terapeuta pega nos dá um diagnóstico. Então quando eu estudo o indivíduo, como é a consulta, né? Vou fingir que eu estou dando uma consulta aqui. Eu vou falar assim: bem-vindo, bote as mãos sobre as minhas. Aí eu mostrei isso pra vocês. A pessoa vai lá, ai, vou botar a mão ali no Edson. Beleza, isso é vata, pessoa. Pá! Isso é pita. A pessoa vai lá, isso é cafa. Então você tem uma noção básica de qual é o comportamento da pessoa nessa hora. Beleza, viu a temperatura das mãos, então eu sei como está o sistema circulatório. Olho as unhas, eu sei como estão os 7 tecidos. Olha para cima, o paciente olha para cima, eu olho para essa parte aqui de baixo para ver como está o tecido nutritivo da mente. Olha para baixo, pessoal, olha para baixo, agora acompanha meu dedo. Enquanto a pessoa acompanha meu dedo, eu vejo a fibrilação do olho. Se o olho faz assim, ó, ou se ele faz assim, ó, pá, bem firme. Se ele fibrila muito, é um vata gravado na mente. Se ele é muito firme, é um pita bom na mente. Beleza, observa a mente da pessoa. Então eu já tenho uma noção de como estão os tecidos, de como está o suor, então tenho uma noção maior dos tecidos, de como estão os olhos, como está a temperatura do corpo. Na hora que eu olhar a língua, eu vou ter uma noção muito grande de como está o sistema digestivo, como estão todos os órgãos, como está pulmão, como está estômago, como está rim, como está intestino grosso, intestino delgado, fígado, baço, pâncreas, vesícula, dá para ver tudo tudo na língua. Beleza, viu a língua, agora eu vou medir o pulso. Eu vou pegar esse grande conjunto de informações que me deram várias anotações, agora deixa eu medir o pulso para eu entender.
E com um bom terapeuta de pulso, na hora que ele mede o pulso, ele entende todo o caso ali e consegue explicar para a pessoa. E aí eu digo assim para os meus pacientes: vou explicar o que você tem. Se você concordar comigo, a gente faz um tratamento. Então eu não busco trazer magia ali. Olha, você tem isso. Não. Ó, vou te explicar como aconteceu. Quando você tinha 6 anos de idade, você achou que tudo bem, você não ia ao banheiro, e aí você foi retendo fezes, essas fezes foram sendo retidas durante a vida, aí você criou um meio no seu intestino que não funciona. Hoje em dia você é constipado, você tem anemia, você tem às vezes obesidade, você tem colesterol alto, pressão alta, tudo porque você não vai ao banheiro há 30 anos. A pessoa está com 36 anos. Aí geralmente o que muda é assim, é verdade. Mas eu comecei a constipar com 4, não foi com 6. Então às vezes a pessoa me dá uma corrigida assim, bem simples assim, mas dá para criar uma história magnífica com leitura de pulso, junto com todas essas informações. Tá bom? Simone, vira e mexe, minha língua na ponta do lado direito fica vermelho. Então o seu campo racional você fica pensando muito, provavelmente, né, Simone? Deve ser uma pessoa bem pita, fica fritando pensamento antes de dormir, fica buscando resolver problema na hora que não dá mais para resolver, né? Esse é um agravamento pita. Não é que seja ruim para você, mas tem que aprender a lidar, tá bom? Tem uma receita no YouTube da Sankia que chama Buttermilk. É o soro do leite. Se você fizer um buttermilk batido com coentro e uma pitadinha de sal do Himalaia e tomar ao menos um copo 3 vezes, 4 vezes por semana ou todos os dias, com certeza você vai tratar esse problema. Tá bom, pessoal? Estamos chegando ao fim da live de hoje. A gente estudou bastante, eu estou vendo que tem muitas pessoas entrando agora. Vale muito a pena para vocês reverem a live. Eu fiz um estudo profundo sobre língua. Para quem é terapeuta e nunca acompanhou isso daqui, tá uma mão na roda para ajudar vocês, tá bom? Então, se vocês fazem tratamento ayurvédico, tem um terapeuta, não deixe de comentar. Olha, o Edson fez uma live muito boa sobre língua hoje, acho que você podia dar uma olhada, tá bom? Vou responder a última pergunta. O que pode ser a língua embaixo do lado direito um pouco inchada? Embaixo do lado direito pode ser a ponta do seu intestino grosso que está retendo gases. E aí se você fizer um exame de toque, que seria fazer assim, ó, e bater, tenta ouvir o barulho, ver se é um barulho de oco, de gases. E aí você pode fazer provavelmente a mesma coisa que eu indiquei de óleo de rícino com gengibre em pó para fazer uma massinha e colocar no umbigo, tá? Edna, rachadura no meio da língua, se for uma rachadura horizontal ou angular, é língua geográfica. Então, essa característica de vá está gravada na língua. Se for a característica de língua de risco central vertical, então é emoções que você enraiza na coluna. Você tem que tomar conta das suas emoções e da sua coluna. Então, vou responder a pergunta do Felipe, que é um dos nossos funcionários na Sankia. E aí, fechamos com chave de ouro, tá? Edson, há alguns anos atrás, você me avaliou como pita. Não, então é outro Felipe que eu estou pensando. Hoje em dia, eu tenho outro estilo de vida. Existe a possibilidade de ser tipo cara hoje em dia? Tipo Vata, né? Entendi. Sim, tá? O nosso doce ele muda o tempo todo. Então eu estou aqui em Porto Alegre, aqui é frio, mas é úmido. Em São Paulo é frio e seco. Então em São Paulo eu tenho que fazer oleação e tomar muita água. Em Porto Alegre eu não preciso tomar tanta água. Então eu vejo que o meu vata não agrava aqui em Porto Alegre do jeito que agrava em São Paulo. Talvez o meu pita agrave em Porto Alegre, porque eu estou tendo que aumentar o meu pita aqui para eu me manter quente, mas por outro lado eu tô dando muita umidade para o meu corpo. E o meu corpo já é bem úmido. Então talvez eu possa gravar no dosha de pita. A gente sempre está gravando um dosha ou outro dosha. O importante é você identificar qual. E isso sempre muda. Tá bom? Beleza, pessoal? Fechamos por hoje? Então, ó, semana que vem, 12h40, a gente começa um conjunto novo de lives. Na segunda-feira, eu vou estar indo embora de Porto Alegre e voltando para São Paulo. Então, eu vou ver direitinho o horário do voo, se a gente vai pegar a live no meio do voo ou não. Se for o caso, eu faço a live antes ou depois para vocês. Eu ainda não escolhi o tema da semana que vem. Se vocês quiserem me indicar temas, tem muitas pessoas que me indicam temas, algumas eu não consigo responder todo mundo, tá, pessoal? Recebo muita mensagem cada vez mais, mas podem falar comigo. Desculpem se eu não respondo a todos, mas eu busco responder a todo mundo. Se eu não te respondi, você já me mandou mensagem há uns 3 dias, manda mais uma vez, tá? Que eu vou dar uma olhada. Indiquem o que vocês querem para a semana que vem e não dá para atender todo mundo. Eu estou atendendo a uma pessoa que me pediu diagnósticos para essa semana. Eu achei um tema bem legal.
Vamos ver o que a gente faz semana que vem. Namastê, obrigado a todos. Eu vou dar aula hoje à noite em Porto Alegre e o final de semana todo. Então vou ver se eu consigo postar alguns stories pra gente. Eu vou dar justamente aula de diagnóstico e doenças avançadas. Tá bom? Namastê, obrigado a todos. Até a próxima.